Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também coautor do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando do capítulo 2 e o tema nosso é a análise multivariada. Então, nos vídeos anteriores nós trabalhamos análise univariada e bivariada. A análise multivariada nada mais é que a generalização desses dois conceitos para múltiplas dimensões. Nesse caso, a nossa matriz de dados ela possui D atributos numéricos e, nesse sentido, o dado ele é um conjunto de N pontos ou vetores no espaço de atributos D-dimensionais. Na visão colunar, o conjunto de dados é um conjunto de D pontos ou vetores no espaço n-dimensional, onde n é o número de amostras a partir dos dados que são considerados. Aqui nós também conseguimos definir de forma muito semelhante a visão de média e matriz de covariância, né, no sentido de que a média amostral ela é simplesmente a média de todos os pontos na amostra, e a matriz de covariância, que anteriormente tinha uma dimensão, no caso bivariado, ela tinha uma dimensão 2 por 2, ela passa a ter uma dimensão D por D, onde a diagonal representa a variância em cada uma das dimensões e os outros elementos da matriz de covariância representam a covariância de pares de dimensões. Então, por exemplo, quando nós temos aqui o ρ1, 2, ele é a covariância entre as dimensões 1 e 2. A seguinte seria entre 1 e 3 e assim sucessivamente até 1 e D. Da mesma forma que nós temos aqui a matriz de covariância da distribuição, nós também teremos a matriz de covariância amostral calculada a partir de uma amostra dos dados. Um aspecto que é importante, vai ser explorado em vários dos algoritmos e técnicas que nós vamos estudar, é que essa matriz de covariância ela é positiva e semidefinida. Ou seja, se nós multiplicarmos essa matriz de um vetor transposto pela matriz de covariância e multiplicarmos normalmente pelo vetor, isso vai ser sempre maior ou igual a zero, e a prova nós mostramos aqui embaixo, expandindo esses termos, e mostrando que vai ser sempre um valor maior ou igual a zero. Por quê? Porque é a probabilidade esperada de y, que é a variável dependente, ao quadrado. Um aspecto interessante quando nós falamos de matrizes positivas semidefinidas é que essas matrizes elas têm uma propriedade muito interessante que qualquer vetor multiplicado por elas vai gerar um vetor cujo ângulo com o vetor original nunca é maior do que π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, essas matrizes positivas semidefinidas, elas funcionam como um número real escalar que ele pode amplificar ou reduzir o valor que está sendo multiplicado, mas não alterar significativamente a sua direção ou o seu significado. Nesse caso, como a nossa matriz de covariância ela é também simétrica, ou seja, o ρ1, 2 é igual ao ρ2, 1, como foi visto anteriormente, todos os autovalores de sigma são reais e não negativos, e eles podem ser ordenados totalmente do maior para o menor. Isso, como nós vamos ver, é extremamente útil em vários cenários de utilização de dados algébricos e a base de várias técnicas de otimização que nós vamos ver ao longo do curso. Vemos ainda aqui que o conceito de variância total ele se mantém, ou seja, ele é a soma das variâncias nas dimensões individuais, e também nós temos a variância generalizada, que é o determinante dessa matriz sigma, que é igual ao produtório dos autovalores que aqui estão colocados. Aqui nós podemos ainda ver que essa matriz de covariância amostral ela pode ser gerada tanto como produtos internos ou produtos externos, tá? Então, partindo da base de dados D barra aqui, que é a matriz de dados centralizada, ou seja, para cada amostra, nós subtraímos daquela amostra
a média amostral, nós temos aqui vetores que são os vetores centralizados de cada uma das amostras. A matriz de covariância, então, ela pode ser vista como a multiplicação dessa matriz D barra transposta pela própria matriz D barra, que assume essa configuração aqui, que é a configuração que nós já vimos. Mais do que isso, nós podemos perceber aqui como que essa matriz de covariância amostral também pode ser colocada. Ou seja, nós podemos falar dessa matriz de covariância amostral tanto com o produto interno par a par, da matriz dos atributos centralizados, que é essa formulação que está aqui colocada, ou como a soma das matrizes de ranking 1 obtidas a partir do produto externo de cada ponto centralizado. Ou seja, que é exatamente esse valor aqui, quando você multiplica o x1 por ele mesmo, que é o que está representado aqui nesse caso. Ambos os valores são equivalentes. Bom, então com isso nós concluímos aqui rapidamente uma visão dessas matrizes multivariadas, né, e da sua utilização dentro do processo multivariado, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre normalização.